bom dia, graça e paz. Glória a Deus. Sábado 16/3/2024. Mais uma manhã de meditação, de reflexão da palavra de Deus. Nessa manhã, irmãos, quando eu orava com a minha esposa, deixa eu te passar uma experiência. Porque quando você está em sintonia, você anda em oração, o Espírito Santo sempre faz você lembrar de alguma coisa. O Espírito Santo sempre faz você entender algumas coisas. Observe que a pessoa tem uma vida de oração. Quando eu falo vida de oração, meu irmão, entenda, não é uma vida religiosa, não é uma vida de palavras repetitivas, não é uma vida de palavras sem nexos, porque o nosso intelecto, o nosso subconsciente, ele absorve aquilo que a gente faz. E geralmente tem coisas que já está no start, já está no automático. E você pode perceber que a gente já tem assim um hábito de orar, e às vezes a oração que a gente faz não é uma oração de dentro para fora. Parece que é uma coisa mecânica, parece que é uma coisa, não é uma coisa espontânea, é uma coisa mecânica. E quando eu orava de manhã com a minha esposa, na minha oração eu falava assim com Deus, que eu não tenha a oração guardada no meu psique, mas que a minha oração sejam realmente agradáveis, que haja retorno e resposta para a oração que eu faço. E nessa manhã de sábado, eu queria meditar com você no livro Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Muito bem, irmãos, aí começa a nossa reflexão nessa manhã de sábado. Eu queria que você compartilhasse, desse seu like de joinha. Faça como uma irmã lá de Rondônia. Ela pediu oração e disse de onde que ela é, de Rondônia, uma serva de Deus. E eu creio, irmãos, Deus tem uma palavra para nós nessa manhã. Vamos lá. Jesus, ele discipulava esses homens, esses 12 que andavam com ele, e havia uma multidão que o seguia. Jesus, ele andava em oração e era a própria oração. Por que Jesus, sendo Deus, precisava estar em oração? Vamos pensar nessa manhã. Como tem sido a sua oração nesses últimos dias? Qual tem sido a sua oração nesses últimos dias? Vamos entender etimologicamente a palavra orar. Orar. Eu quero nessa manhã realmente meditar com você e entender. E entendendo, colocar em prática. Olha que interessante. Orar, rezar, prece, tudo tem a diferença da reza para a oração, que a reza, no caso, é algo escrito, é algo copiado, é algo que já está estabelecido. A oração, ela vem de dentro para fora. E vale a pena a gente realmente entender o propósito da oração. Por exemplo, o apóstolo Roy, pelo fato dele ser inglês, quando ele manda algo escrito para mim sobre oração, ele fala: estamos rezando por você. Eu entendo.
que é justamente a linguagem não, é o idioma e o hábito, né? Onde ele mora. Aí, vamos lá, irmãos. A palavra orar é um advérbio. Eu não quero ficar muito na letra, não. Eu quero ficar no espírito. Vamos lá. Oração. Inclusive, você já falou com Deus hoje? Você já apresentou a Deus os seus pedidos? Porque a oração, irmãos, é muito mais do que você pedir. A oração é você agradecer pelo que você já recebeu. Só de você ouvir essa palavra nessa manhã, já significa que alguém intercedeu por você. Só de você ouvir nessa manhã essa palavra, existe alguém que já orou por você, já intercedeu pela sua vida. Por que os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar? Como que João ensinou os discípulos dele a orar? Não pense você, irmãos, que o que está escrito é somente para ler e passar para a próxima página, não. Existe um porquê, existe aí, ó, tá até entre aspas. Está até entre aspas na minha versão, a nova versão internacional, tá assim. Um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Aí entra aquela questão: qual foi a oração que João ensinou aos seus discípulos? Qual é a oração que você fez nessa manhã? E qual é a resposta delas? Irmãos, nós somos pessoas tão acomodadas com algumas coisas que até esquecemos que a nossa oração, seja ela qual for, ela é dirigida a alguém. E essa oração alguém está ouvindo. E se alguém está ouvindo essa oração, entenda, por favor, eu não estou aqui para criticar a forma que você ora. Eu quero te ensinar a sair da mesmice da oração. Porque há pessoas que tem igrejas que parece que os seus membros parecem uns papagaios. Falam a mesma coisa na oração. E a oração, irmãos, pelo Espírito, ela flui. A oração pelo Espírito, ela flui. A oração não é estática. A oração não é algo repetitivo, não é algo cansativo. Pelo contrário, se eu falo com Deus algo em oração, eu vou sentir, sabe, no meu espírito, que a minha oração está sendo ouvida. Uma vez que Deus ouve a minha oração, Ele pode responder como Ele quiser. E nem sempre como eu estou pedindo. Às vezes nós oramos a Deus por algo e Deus faz diferente. Por quê? Porque Deus sabe o que você está pedindo e qual serão os resultados desse pedido. Por isso, irmão, nós temos que andar em oração e buscar na palavra. Olha aqui que João diz assim, é a primeira epístola de João, 5,14, diz assim, 5,14, e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando eu estou cheio do Espírito Santo, a minha oração existe um desenvolver, não é uma oração religiosa. Irmãos, a oração não começa como um carro na primeira e desenvolve de acordo com a velocidade, não. A oração não é como um carro em movimento, quando você liga pela manhã, que engata a primeira, aí vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Não, irmãos, não é assim. A oração não é igual um carro a álcool, que depende de aquecimento para poder o carro produzir. Não, oração não é isso. Oração, irmãos, é muito mais do que uma expressão ou uma expressão verbal. Oração, eu tenho que entender que a minha oração alguém está ouvindo. E o problema, irmãos, não é o que eu estou falando, é quem
está ouvindo. Você vai ver nas escrituras do Antigo Testamento, por exemplo, muitos homens que oravam. E você vê que nenhuma dessas orações são orações repetitivas. Eram expressões, era intimidade e era envolvimento com a causa. Quando você está em oração, você se envolve com a causa. Quando você está em oração, você está buscando intimidade com aquele que só ele pode responder. Quando você está em oração, irmãos, aquilo que está te impedindo, ele tem que cair. Porque a oração é para justamente Deus fazer a vontade dele. E às vezes nós queremos que seja feita a nossa vontade. Aí se você ler o texto, Jesus vai falar sobre a oração do Pai Nosso. No versículo 2 em diante fala sobre a oração do Pai Nosso. É um modelo de oração. Não é para você orar o Pai Nosso, é um modelo de oração. Olha como é que ele diz assim: quando vocês orarem, digam, é um modelo. Isso não é uma reza. E quantos fazem da oração do Pai Nosso uma reza? Quantos fazem do Salmo 91 uma reza? Quantos fazem do Salmo 23 uma reza? Isso aí não é oração, irmão. Isso é um ato religioso. Interessante que lá no Evangelho de Lucas 18, eu até de manhã eu falei sobre isso na minha oração. Eu não quero ser, irmãos, um fariseu e orar igual um fariseu. Olha aqui, no versículo 9 de Lucas 18, você vai ler aí na sua Bíblia, se você tiver tempo para abri-la. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhe digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Muito bem. A oração do fariseu, o fariseu orava igual o publicano. Observou que os dois iam para o templo orar. Então, o publicano, ele nem para o céu ele olhava, que ele reconhecia quem ele era perante aquele que nos conhece. Já o fariseu, ele orava, está assim no texto, orava de si para si mesmo. Na minha versão está, orava no íntimo. Aí a pergunta nessa manhã, meu irmão: como tem sido a sua oração? Qual tem sido a resposta dela? Eu não quero orar igual um fariseu. Eu não quero orar por orar. Eu quero orar e saber quem está me ouvindo já está me respondendo. Oração não é você esperar que vai acontecer. É você crer que já aconteceu. Oração, irmãos, é uma expressão, é a linguagem da alma envolvida com o Espírito Santo. A oração é muito mais do que palavras sem nexos. E às vezes temos irmãos que impostam as suas vozes para se mostrar, que está orando. Não está coisa nenhuma. Irmãos, a oração, olha aqui que Tiago capítulo 5 fala assim: a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Quem seria esse justo? Você pode falar para mim aí depois, falar assim: não, mas eu oro do meu maneira. Não, ninguém ora da sua maneira. É o Espírito Santo que faz você orar como convém. Que Paulo fala em Romanos 8, 26. Que o Espírito que assiste às nossas fraquezas. Não sabemos pedir como convém. Então até a nossa oração, uma oração, irmãos. O Espírito, olha, preste atenção, o Espírito Santo ele nos faz entender o que oramos. Não existe oração sem nexo, não existe oração sem direção, não existe oração sem propósito. Por isso que você tem que entender que a sua oração tem que ser uma oração que você entenda o que você está falando e quem está ouvindo vai te responder.
Tiago 4 diz que você orou, não, você pediu e pediu mal. O que é pedir? Orar. Então aprenda a orar como a Bíblia recomenda e você vai ver resposta para a sua vida. Que nessa manhã, vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos apresentar a Ele. Ver o nosso coração, que é enganoso, que é mentiroso. E dizer para Ele o que está dentro de nós. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai. Espírito de Deus. Nessa manhã nós oramos a um Deus que ouve. Oramos a um Deus que assiste, a um Deus que atende, a um Deus que responde. E nós queremos aprender a orar. Se os discípulos pediram para o Senhor ensiná-los a orar, quanto mais nós, que não temos a sua presença física, mas temos a tua presença no nosso interior. Espírito Santo, tu és o nosso intercessor. Tu és o nosso mediador. Tu és o nosso Deus e nós queremos fazer a tua vontade. Que nessa manhã, meu Deus, aonde houver um irmão ou irmã com dificuldade de oração, que o Senhor venha responder o clamor dessa irmã e desse irmão. E se houver algum doente, algum enfermo, a tua palavra diz, se há algum enfermo entre vós, faça a oração da fé e a unção com óleo e o enfermo ficará curado. Eu declaro sobre a sua vida nessa manhã, meu irmão e minha irmã, a cura do Senhor. Declaro sobre essa sua vida nessa manhã, meu irmão e minha irmã, a bênção do Senhor. E é essa bênção que enriquece e não acrescenta dores. Que haja resposta para o seu coração nessa manhã. Que haja libertação, liberação e vitória. Oramos e cremos no poder que há no sangue de Jesus, em nome de Jesus. Não esqueça de dar o like, compartilhe esse vídeo, seja um evangelista. Coloque o seu nome aí embaixo de onde você está me ouvindo. Eu já estou orando por você.